Glórias a Deus. Meus irmãos, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus continue abençoando esse trabalho missionário que está sobre a liderança do pastor Estênio. Deus continue fortalecendo e dando graça ao teu filho. Quero louvar a Deus pela vida, do pastor Vanderlei, aos obreiros. Estou me sentindo cada dia mais à vontade neste lugar. Fico alegre de estar aqui. Pastor Vanderlei, que é um amigo, e sinto muito, pastor, alegre, no fundo do meu coração. Eu não ganhei só um amigo, mas um pai, Pastor Vanderlei é uma pessoa que a gente tem uma grande consideração pelo Senhor, pastor. Eu me sinto que estou no lugar certo, Deus me trouxe para um lugar que Ele tem trabalhado em mim, amém? Deus tem sido bondoso com esta casa, aos obreiros também, que Deus continue abençoando, alguns que também se tornou amigos também, que Deus continue fortalecendo e edificando a fé de cada um dos meus irmãos, amém? Sinto Deus aqui neste lugar, amém, irmãos? Sinto Deus. Atos capítulo de número 9, no seu versículo de número 1, nós estaremos lendo apenas 6 versículos. Quando todos acharem, diga amém. Diz assim o primeiro versículo: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Você poderia repetir comigo só essa parte? Subitamente o cercou um resplendor de luz. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Subitamente cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Reconhecendo, disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Você pode tomar seu assento, em nome de Jesus. E eu gostaria de tematizar essa mensagem com o seguinte tema: o cerco de Jesus que mudou a história de Saulo. Você poderia repetir comigo? O cerco de Jesus que mudou a história de Saulo. Pois bem, meus irmãos, a gente precisa introduzir esta mensagem, e nesta introdução eu gostaria de ser bem breve, respeitando o tempo que me foi dado. No capítulo de número 9, Saulo ele dá uma sequência a uma perseguição brutal, que começa no capítulo 8. E a perseguição do capítulo 8 foi uma perseguição terrível. A história diz que ele entrava na casa, arrastava homens e mulheres de uma forma cruel. O termo que se usa ali era como que se fosse um animal feroz, selvagem. Os irmãos que já assistiram o Mundo Animal sabem que o leão, quando ele dá o rugido, os animais que estão em volta temem. A Bíblia diz sobre isso que bramindo o leão, quem não temerá? Mas aqui acontecerá, no capítulo 9, uma das mais importantes convenção da história da igreja. É tão importante que Lucas ficou tão impressionado que chegou a relatar
Impressionado com a conversão de Saulo ou de Paulo. Isso é uma questão de didática. Atos 13, verso 9 diz que em certo tempo ele começa a ser chamado de Paulo. Alguns irmãos até erram dizendo que Saulo se transformou em Paulo, mas não tem nada a ver, irmãos. Saulo porque esse nome era sua cidadania, que ele era hebreu. Paulo porque ele possuía também uma cidadania romana. E o interessante é que Lucas vai narrar 3 vezes em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo de número 26. Os 3 relatos contam acerca da sua conversão, do encontro que ele teve com Jesus e da transformação que ele teve. Porém, nós precisamos também enfatizar um pouco acerca da origem de Saulo. A Bíblia diz que ele era judeu e judeus de sangue. Ele mesmo relata em Atos capítulo 22, verso de número 3, dizendo: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nesta criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como vós todos hoje sois. Então perceba que a origem desse moço, ele é um hebreu, e a Bíblia nos diz, ou está escrito, que Paulo também procedia da tribo, uma tribo importante dos israelitas, que era a tribo de Benjamim. O mesmo escreveu em Filipenses capítulo 3, versos 5 até o 6. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, zeloso e perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele era um hebreu. Nas veias de Paulo corria sangue de hebreu. Paulo foi criado também dentro de uma fé judaica. Os seus pais o educou no judaísmo. Ele mesmo escreve no capítulo de número 1, verso 13, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 15, dizendo: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Mas quanto prove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus chama esse moço. E o interessante aqui é que o texto aqui nos separou, no grego aqui, no bom sentido, para um propósito. Deus está separando Paulo para um propósito. Porque quando Deus, pastor Vanderlei, tem uma obra na nossa vida, Ele separa a gente para um propósito. Eu costumo dizer que o momento é diferente do propósito, porque o momento passa, mas o propósito permanece. E Deus tinha propósito, pastor Fernando, na vida de Paulo, como também tem propósito na vida de todos que estão aqui na minha retaguarda, daqueles que estão na nave da igreja. Você não é obra do acaso. Deus te chamou, te separou para um propósito. Você pode olhar para alguém e dizer: você não é obra da casa. Diga para ele: você foi chamado para um propósito. Romanos capítulo de número 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado para quê? Para pregar o evangelho. Deus separou homens, separou mulheres para uma vocação. Paulo relata que Deus o separou ainda no ventre da sua mãe. Ele era um homem, irmãos, escolhido por Deus. E Deus, irmãos, Ele tem as suas formas de trabalhar. Existe uma fala que se fala muito, né, que o escolhido, ele não tem escolha. Isso é uma verdade. Porque quando Deus, Ele tem um propósito na vida do homem, Jonas tenta fugir, né? E Deus vai lá e
permite vir um vento no navio, ele se joga no mar, ele pega lá, o grande peixe engole ele, e não tem jeito, né, pastor? Não tem como não, né? Jesus chamou, não tem como, meu filho. Não inventa desculpa não, viu? Se Jesus chamou, fala: eis-me aqui, faz o que queres, né? Não tem como fugir daquilo que Deus nos proporcionou, um propósito, né, irmão amigo? Não tem como. Então nós vamos perceber que Deus, ele vai cumprir algo na vida desse moço chamado Paulo. Paulo foi chamado para pregar o evangelho de Cristo. Jeremias também foi chamado por Deus no ventre da sua mãe. Capítulo 1 de Jeremias, o texto fala que antes que formasse no ventre, antes que saíste do madre da sua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esse antes aqui no hebraico não é intervenção. E todos nós sabemos que esse moço, ele não ia ser profeta, ele ia ser um sacerdote. Deus está interferindo. O antes no hebraico aqui é uma intervenção. É como se alguém estivesse no último estágio para ser um advogado, e Deus falou assim: para com tudo, porque o meu chamado é mais importante. Tem alguém aqui que está ouvindo a voz de Deus soar no coração e entrando na alma, está balançando a sua estrutura, e você já está chorando lá no quarto, quando você está entendendo que Ele está te chamando e você está tentando fugir desse chamado. Então Deus está dizendo para alguém: não fuja da minha presença, não corra da minha vocação. Eu sinto Deus, irmão. O interessante é que é por essa razão que Deus vai buscar esse moço, esse que vai revolucionar o cristianismo e será uma potência na mão do Deus vivo. Você é capaz de ser uma potência na mão de Deus, irmãos. Você será uma flecha na mão do valente. E no capítulo de número 9 que acabamos de ler, Saulo, ele está com as mãos, com uma carta, porque ele pede a carta ao sumo sacerdote, para ir a Damasco, para perseguir, querendo levar homens e mulheres. Saulo, irmãos, o Paulo, que era um escolhido, e eu costumo dizer que ele é um escolhido que está do lado errado. Tem muita gente que é escolhido e está do lado errado. Tem gente que tem chamado e é escolhido, está na boca de fumo vendendo droga, está na beira do bar, está batendo tambor na macumbaria, está fazendo alguma coisa que não propõe aquilo que Deus tem para ele, e é um escolhido que está do lado errado. Então perceba que Deus, ele tem um propósito aqui. Agora perceba que a sua fúria é uma fúria religiosa, que vai levar ele a perseguir a igreja de Cristo de uma forma brutal. O mesmo faz esse relato em Atos capítulo 26, dizendo, versículo 11: e castigando-os muitas vezes por todas a sinagoga, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas os perseguir. Então ele obrigava os crentes a negar. Era uma força, era um terror. Saulo era um terror, irmão, da igreja. Ele obrigava, pastor Mandelê, os irmãos a negarem isso com uma força, irmãos. Se fosse no dia de hoje, seria de repente um fuzil R15 ou uma pistola, mas naquela época era espada, era lança. Quem sabe colocando uma lança no pescoço, dizendo: negue a Jesus. Então era terrível o que estava acontecendo, era algo apavorante. Mas é o Paulo que está testemunhando, falando acerca da sua transformação, do que ele fazia. E a forma que Paulo agia aqui, irmãos, como os cristãos aqui, era terrível. Mas por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele não aceitava que um nazareno crucificado, como um criminoso, pudesse ser o Messias prometido por Deus. Não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado na cruz. Não acreditava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o Salvador do mundo. Por essa razão, se colocou à disposição para perseguir a igreja de Cristo. Então a perseguição é porque a mensagem que é pregada era de um Cristo que foi pendurado na cruz, um Cristo que era considerado como maldito, e essa seita está propagando o evangelho
de um que foi pendurado na cruz, e por esse motivo ele não aceita, e ele coloca a disposição para perseguir a igreja de Cristo. E observe que ele vai até o sumo sacerdote, pega a carta, que o sumo sacerdote aqui, na época, irmãos, era a autoridade superior do Sinédrio, o qual, como um corpo judiciário, possuía jurisdição sobre os judeus que residiam em Jerusalém, na Palestina e na dispensação. Assim, Paulo tinha o poder, ou eles tinham o poder, o Sinédrio, de expedir mandatos para a sinagoga de Damasco, a fim de prender cristãos, judeus, que ali residiam. Conta-se a história, que acredita-se que ali, provavelmente existia entre 30 a 40 sinagogas, e ali residia um número muito grande de crentes, irmãos, que tinham se convertido a Cristo. E de Jerusalém até lá era 230 quilômetros, levava mais ou menos uma semana. E Saulo estava com uma espécie de oficiais do Sinédrio, que era uma espécie de força policial, e está indo ele, né? Como que um ditado que se diz, né? Achando que é a última Coca-Cola do deserto. Vai ele para perseguir, e não existia distância para esse moço. Isso chama a atenção de Deus, porque Deus olha do céu e está dizendo assim: se esse moço está fazendo isso, o que ele não vai fazer pelo meu evangelho? O que vai chamar a atenção de Deus é a disposição de Saulo. Agora perceba que o cenário vai mudar. Verso de número 3: indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente uma luz o cercou. O texto diz que um resplendor de luz o cercou, e a luz, ela veio do céu. Essa luz cercou Paulo. Jesus vai interromper, aleluia, a viagem de Saulo. Quem sabe no coração de Saulo ele dizia: vou chegar em Damasco, aleluia, vou prender os cristãos, vou fazer que todos eles blasfemem o nome do Senhor. Saulo era um carrasco sem misericórdia. O coração de Paulo planejava tudo isso, pensando que estava prestando um serviço para Deus, perseguindo a igreja de Cristo. Só que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, verso 9, que o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é que dirige os seus passos. A partir desse momento, pastor, Deus está tomando a rédea, porque Saulo está como um touro bravo. Ele é o caçador terreno, mas vai ter um encontro com o caçador do céu. Jesus vai tomar as rédeas e vai dizer: não vai ser como você quer, vai ser do meu jeito, da minha forma. Oh glória, tem alguém que está entendendo essa mensagem? Levante a mão para o céu e adore ao Cordeiro de Deus. A partir desse momento a história vai mudar. O texto diz que ele foi cercado por um resplandor de luz, um resplandor de luz. Aqui eu vejo Cristo se manifestando de uma forma gloriosa. Nota, a luz procedia do céu. Atos capítulo 1, verso de número 18, do 8 até o 11. Jesus foi subido até o céu. Jesus subiu ao céu porque a sua procedência era o céu. João capítulo 6, verso 38 diz: porque desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Ele desce do céu, mas a sua procedência é o céu. Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão, olhando para o céu, viu a glória de Jesus à direita do Pai, aleluia. João, na ilha de Pátima, no capítulo de número 1, verso 11 até o verso 18, ele virou para ver quem falava com ele, e virando ele viu 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma veste comprida até os seus pés, cingindo um cinto de ouro. Seu cabelo era branco, sua cabeça era branca também como a lã, seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda, seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se fossem refinados em uma fornalha, seus olhos eram como chama de fogo, aleluia. E diz a Bíblia que quando ele viu isso, João, ele caiu como morto. E Jesus colocou a mão direita dele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todo sempre. João vê o Cristo glorificado, ele é arrebatado
em espírito. E eu gostaria de enfatizar isso aqui, porque é exatamente esse Cristo que apareceu para Saulo no caminho de Damasco. A glória de Cristo se manifestou para ele através de uma luz. A glória, o resplendor de Cristo. Capítulo 8 de João, verso 2, Jesus disse: e falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: eu sou. Do Salmo 139 diz: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a vida, oh glória. Deus está cercando Saulo e não há como se escapar, não há como fugir. Deus está cercando ele, e eu quero profetizar para alguém que quer receber essa palavra. Se lá na sua casa tem alguém desviado, se lá na sua casa tem alguém que não quer saber de Jesus, não se preocupe, Jesus vai cercar para salvar aquele que está perdido. Gostaria de fazer uma observação, porque não é Saulo que está indo atrás de Cristo para ser salvo, mas é Jesus que está indo atrás dele para o salvar. Existem pessoas que Deus, irmãos, Ele tem um cuidado diferente. Deus cria situações, aleluia. Continue orando, irmão, por aquele que está perdido na sua casa, que está nas drogas, que está no tráfico, porque quantos crentes que estão aqui e os filhos estão lá no baile funk dançando, quantos crentes que estão aqui e o marido de repente está na beira do bar bebendo cachaça, e Deus está dizendo: não abre mão, porque eu vou trabalhar, aleluia, eu irei salvar. Escute isso aqui, porque Saulo está em um cerco sem saída, e é uma grande, irmãos, a gente vai aprender algo aqui interessante, porque a gente precisa entender que é uma grande diferença. De quê? De ser cercado por Deus. Porque quando você é cercado por Deus, você é cercado pelos homens. Porque quando você é cercado por Deus, ou porque quando você é protegido por Deus, melhor dizendo, ninguém te toca, certo? Ninguém toca. Lembra que o pastor Vanderlei pregou esses dias sobre a cidade de Samaria? Está cercado? Eliseu, irmãos, ele estava cheio. O servo não conseguiu ver o que Eliseu via, mas quando ele orou, os olhos se abriram. A cidade estava cercada pelos assírios, e quando ele ora, os olhos se abrem, ele vê o que? Carros em volta de Eliseu. Oh glória! Então quando você é protegido por Deus, ninguém te toca. Agora eu gostaria de enfatizar isso aqui, porque você está protegido por Deus e ninguém te toca. E quando Deus te cerca, o que você vai fazer? E quando Deus coloca a mão? Porque o bandido lá fora, quando cerca outro, ele cerca para matar. A irmã disse aqui, né? Protegida por Deus. Porque quando é protegido por Deus, ninguém vai tocar. Recebeu, minha irmã? Deus te guardou, te protegeu, te livrou. Agora a cidade está cercada e ninguém vai tocar em Eliseu, porque Deus está protegendo ele. Agora a pergunta é: quando Deus te cerca, você vai fugir para onde? Eu já presenciei dentro do presídio, na casa de custódia, pastor, vários presos pularam a muralha e policiais com fuzil darem muito tiro de fuzil, conseguiram fugir com um monte de homens armados. A pergunta é: quem é que vai fugir quando Deus cerca? Eu vou repetir isso aqui. Quem é que vai fugir quando Deus cerca? Aí o salmista vai dizer assim: para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí está. E se fizer no céu a minha cama, eis que também lá está.
Não existe possibilidade de fugir de Deus, pastor. Deus está dizendo para alguém: sabe aquele filho que você tem? Eu irei cercar. Eu costumo dizer que quem não vem andando, vem mancando, mas que vem, vai vir, porque quando Deus tem plano de salvação, Ele cerca. Ele cerca. E um dia minha mãe disse para mim: Fernando, nessa noite eu tive um com você, meu filho. Eu disse: diga, mãe. Eu vi você com as duas pernas quebradas. Eu vi o ônibus passando nas suas duas pernas, e eu vi você estendendo as suas mãos e dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Pastor Fernando, eu fui cometer um assalto, e nesse assalto deu tudo errado. A polícia chegou no local, eu pulei muros, quebrei as duas pernas, 2 tornozelos, e depois de 3 meses eu fui preso. E ali na prisão, aleluia, com 6 meses eu aceitei a Jesus, porque quando Deus tem plano de salvação, Ele vai cercar de alguma forma. Que tem de gente teimosa, pastor. Às vezes nós ficamos com dor de quem pega uma enfermidade, mas é Deus cercando. Às vezes ficamos com dor de quem passa por um processo, é Deus cercando, dizendo: eu tenho uma chamada, eu tenho uma vocação. Abra o coração e deixa Deus te envolver. Já viu alguém cercado? As câmeras nas ruas, concorda, tecladista? Às vezes pega cenário de um assalto, 2 bandidos, você fica sem sair, e às vezes a vítima consegue fugir. Agora eu quero ver quem vai fugir da presença. O jeito é se render. Deus está dizendo para alguém: para de ser queixo duro, se rende, se rende. Receba a presença dele. A luz que desceu lá está descendo aqui nessa noite. Esse cerco está envolvendo o teu ministério e a tua chamada. Eu sinto a presença dele aqui. Deixa essa luz te envolver. A glória resplandecer no seu ministério. Se renda. Se renda. Aleluia. O texto diz que caiu em terra. Caiu em terra. Observe, caindo em terra. Jesus revela para Saulo, através do resplendor de luz. Ele não consegue ficar em pé. Quando ele vê aquela luz, ele cai. E Jesus aqui está revelando aqui algo profundo. Aleluia. Quando ele vê a luz, ele não consegue ficar de pé, revelando o poderio do Cristo ressuscitado. Porque o Cristo que apareceu para Saulo aqui, irmãos, é o Cristo glorificado. Ele está indo atrás do Cristo do madeiro, mas ele depara com Cristo ressuscitado, o que tem a chama nos olhos de fogo, que conhece os corações de cada um nessa noite, o que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, o que passeia entre os castiçais dizendo que está vivo, o que está nessa noite dizendo: eu sou o Deus dessa igreja. O que, aleluia, eu sinto a presença deste Deus aqui. Olha para cá. Esta mensagem me faz lembrar de Jesus quando estava no Getsemane, irmãos. Soldado romano junto com a cúpula sacerdotal vieram para prender Jesus. Capítulo 8 de João, versos 5 e 6. Jesus se revela dizendo: sou eu. O texto fala que recuaram e caíram. Aqui, essa fala do Filho de Deus. Aqui ele está se revelando também como Deus. Nós estudamos sobre isso hoje, aprendemos muita coisa. E o interessante aqui é que essa fala do Pai, de Êxodo 3, verso 14, disse Deus para Moisés:
Quando Moisés pergunta: Senhor, quem me enviou? Ele vai dizer: eu sou o que sou. Quando Jesus diz: sou eu, eles recuam e caem por terra, porque eles queriam um filho de Maria, e eles vão deparar com o Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui. Oh, aleluia. Tem gente zombando do seu Deus na cruz, só que eles não sabem que esse Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. Aleluia. Então quando eles caem por terra, revela o poder de Cristo sobre os homens. No Getsêmani, Jesus continua sendo o Senhor. Ele abriu mão da sua glória, mas ele continuava sendo o Cristo poderoso. Ele abre mão da sua glória, mas se Cristo quisesse aqui, ninguém tocava nele, irmãos. Se Cristo quisesse, ninguém tirava um fio do cabelo dele. Ele está ali para fazer a vontade do Pai. Escute isso aqui. Ele disse para Pedro: coloca a espada na manhinha, rapaz. Se eu quiser, eu oro o Pai. O Pai enviará 12 legiões de anjos, que são 72 mil anjos. Deus está dizendo: se eu quiser, eu envio anjos. Se eu quiser, o Pai me envia anjos para guerrear a minha guerra. Essa guerra não é física, essa guerra é espiritual. Coloca a espada na bainha, rapaz. Então perceba que não foi os homens que pegaram Jesus, foi Jesus que se entregou. Quando ele diz: sou eu, eles recuam. Aqui no verso de número, capítulo de número 9, verso 4, o cenário é outro. Por quê? Porque aqui quem aparece é o Cristo glorificado, aquele que triunfou, passando pela morte no Calvário, vencendo a morte, ressuscitando dentre os mortos. E quando ele aparece para os discípulos no capítulo 28, verso 18, em Mateus, ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o Cristo glorificado que aparece para Saulo. É esse Cristo, e o nome dele está sobre todos os nomes, como diz Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe dando nome sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi esse Jesus que se apresentou para Saulo, jogando ele em terra, dizendo: você é terra, você é terra. Deus está reduzindo Saulo a nada, mostrando: rapaz, você tem carta na mão, mas eu sou a autoridade maior. Eu sou superior ao Sinédrio, eu sou superior a Caifás, eu sou superior a qualquer líder religioso dentro de Jerusalém. Quem sou eu? Eu sou o que sou. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o que vive em 3 tempos, o que era, o que é e o que há de vir, o que consegue trazer o passado ao futuro, aleluia, e revela, aleluia, o que traz o passado ao presente e revela o futuro. É ele que está se revelando para Saulo, jogando em terra. Porque é assim que Deus faz com quem se acha. Ele achou que com a carta na mão ele podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que com a carta na mão ele podia prender, maltratar os crentes. Mas ele vai se deparar com um dono da igreja, jogando em terra. Isso aqui é humilhação, irmão. É Deus humilhando Saulo. É Deus mostrando para ele: rapaz, você está achando que você é quem? Tu és terra. Gênesis 3, verso 19. Do pó veio e do pó você vai voltar. Tem gente se achando demais, irmãos, e Jesus vai pegar. Quando ele pega, ninguém escapa. Ô glória. Né? Você sabe como é que é, né, profeta? Né? Quando Deus tem um chamado na vida de um homem, irmãos, não adianta. Ele sabe como trabalhar. Agora aqui nesse cenário do encontro de Cristo com Saulo, Deus vai revelar o seu segundo nome. Atos 13, verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, porque Paulo significa pequeno. Diante de Cristo todos nós somos pequenos. A minha credencial não me faz ser maior do que os irmãos que estão aí embaixo. Quando Deus olha para a igreja, Ele olha para todos nós como igualdade. Aleluia. Todos nós somos pequenos. O meu conhecimento não me faz ser melhor do que ninguém. Todos nós que estamos aqui somos pequenos diante da grandeza de um Deus que é soberano. E assim que Deus faz com Herodes, que não deu glória a Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 21: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor,
porque ele não deu glória e foi comido de bicho. Jesus também poderia matar a Saulo, irmãos. Jesus poderia exterminar o perseguidor da igreja, que estava perseguindo a sua igreja. Mas Jesus não vai em busca de Saulo para matar. Jesus vai em busca de Saulo para o salvar, e nem para aprisionar, mas para libertar. Por quê, pastor Fernando? Porque a graça liberta. Romanos capítulo 5, verso 20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado leva o homem para a lama, mas a graça tira o homem da lama. O pecado derruba o homem, mas a graça levanta o homem. O pecado joga o homem aonde ele não quer, na lama, como fez o filho pródigo, mas a graça levanta. Eu estou dizendo para alguém aqui que a graça vai levantar alguém na sua casa. A graça vai levantar o mais vil pecador aqui nessa noite. Se você está achando que não há jeito para você, eu sou profeta com a Bíblia aberta para dizer: a graça vai te alcançar. A graça invadiu as prisões da casa de custódia. E um belo dia eu no corredor, pastor, porque a polícia, a Força Nacional, entrou no presídio, tirou todas as roupas dos presos, e em um canto frio, aleluia, só com uma camisa. Eu estava frio, um frio, porque em Viana quando é frio é muito frio mesmo, irmãos. E naquele corredor eu escutei uma voz dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. A graça entrou no presídio, a graça invadiu as grades. Eu vou profetizar para quem quer da glória: a graça vai invadir o teu lar, a tua casa, seus filhos, a tua casa, teu marido será alcançado pela graça. Enquanto você vai dando glória, a graça vai envolvendo. Enquanto você vai dando glória, a graça vai envolvendo. Enquanto você vai dando glória, a graça vai envolvendo. Vai dando glória, a graça te levanta para pregar. Irmãos, chegando no final a minha oportunidade, mas perceba que Jesus vai dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso aqui é uma coisa muito séria, porque a igreja está ligada a Cristo e Cristo ligado à igreja. Colossenses diz que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Então, quando ele está tocando na igreja, o mesmo escreveu isso lá na frente, Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 12: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem, a saber, o marido é Cristo. Então entenda isso aqui, porque a igreja, ela é propriedade exclusiva de Deus e Cristo. Então quando ele está tocando na igreja, ele está tocando em Cristo. Há uma ligação entre Cristo e a igreja. Então, pastor, há um ciúme de Deus pela igreja. Enquanto ele estava falando de Jesus, estava tudo bem, mas quando ele foi tocar na igreja, Jesus falou assim: agora eu te paro. Isso é muito sério. Agora eu faço você parar. Sabe por quê? Porque a responsabilidade está sobre os ombros de Cristo. A igreja foi comprada, porque naquela época havia um dote. O marido, o noivo, tinha que pagar o dote aos pais. Jesus pagou um dote pela igreja. Isso é muito sério. Agora eu faço você parar. Vai dando glória, ó. Então perceba que Pedro disse em 1 Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, mas com precioso de sangue do Cordeiro imaculado. Então nós fomos comprados pelo sangue. Jesus pagou um dote pela igreja de Cristo. A igreja tem dono. Pastor, a igreja tem dono. Se alguém vir te afrontar, você fala assim: eu tenho um dono, rapaz. Aí alguém vai dizer: quem é o seu dono? Meu dono é Jesus. Aleluia. Dentro do casamento judaico, irmãos, no período ali, que existia um período ali em que o noivo ia até a noiva a casa para buscar ela, a sua futura esposa, ele pegava ela, a sua noiva,
e ela estava com um véu no seu rosto, representando que ela era uma moça pura, virgem. Em certo período na caminhada, ele parava, pastor, e quando ele parava, ele pegava o véu daquela noiva e jogava sobre os ombros. Aleluia. É por isso que Isaías diz assim: sobre os seus ombros está o principado. Ombro, o sacerdote levava a arca no ombro, responsabilidade. Escute isso aqui. Então Deus está dizendo assim, que a igreja tem propriedade, e a responsabilidade da igreja é Jesus. Olha para cá, porque quem mexe com você, mexe com Jesus. Jesus vai para Saulo, aleluia. Jesus vai lançar Saulo por terra, aleluia. Jesus não vai permitir que zombem da sua igreja. Jesus não vai permitir que façam o que queira com a sua igreja, porque a igreja tem dono. Se coloca sobre os pés. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Você pertence a Jesus. Jesus te ama tanto que por você ele atravessa oceanos. Você tem dono. Então você diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Vanderlei, pastor Stan. Tem alguém para Jesus nessa noite, irmãos?